Dando continuidade ao tema da análise da resposta temporal, falaremos de sistemas de segunda ordem, dando continuidade ao último estudo dirigido, realizado por vocês, em que nós obtivemos, né, as especificações de desempenho de segunda ordem. Então, agora que vocês já estão preparados, já entenderam a importância dos sistemas de segunda ordem, nós falaremos algumas definições, complementaríamos o nosso estudo e depois passaremos para uma segunda parte, que é a análise da resposta de sistemas de segunda ordem para a obtenção de modelos para esses tipos de sistemas. Considerando uma equação diferencial de segunda ordem no seu formato genérico, nós podemos escrevê-la da seguinte forma, em que A2, A1, A0 e B0 são os parâmetros, e aqui nós temos a derivada segunda de y, derivada primeira, y e r como a entrada. Essa equação também pode ser reescrita num outro formato para simplificar a escrita. Pegando essa primeira equação e dividindo dos dois lados da equação por A2 para deixar o termo de maior ordem isolado, nós teremos y dois pontos, A1 sobre A2, y ponto, A0 sobre A2, y igual a B0 sobre A2 vezes R. Aplicando a transformada de Laplace nessa equação, nós teremos transformada de Laplace de y dois pontos é s ao quadrado y de s, mais parâmetro que multiplica a derivada de y no tempo. Aqui, passando para Laplace, nós teremos s y de s, parâmetro vezes y de s, que é a transformada de Laplace de y de t, igual a b0 sobre a2, transformada de Laplace de r de t é r de s. Reescrevendo essa função na forma de função de transferência, nós obteremos o seguinte. Reescrevendo a transformada de Laplace obtida no último slide, na forma de função de transferência, nós teremos aqui y de s sobre r de s, escrita em função de quatro parâmetros, B0, A0, A1 e A2. Nós precisamos colocar essa equação num formato mais intuitivo. Então, para isso, para reescrever essa equação no formato mais intuitivo, nós faremos algumas definições. Bom, a primeira definição é ωn, que é a frequência natural não amortecida do sistema, que é a frequência com que o sistema ele oscilaria se não houvesse nenhum amortecimento. E quem que é esse amortecimento? É o fator conhecido como fator de amortecimento, que ele quantifica o grau de amortecimento observado nas oscilações amortecidas do sistema. E o ganho, que é o nosso antigo conhecido aí dos sistemas de primeira ordem, é o ganho em regime permanente, o ganho DC, que a gente já está acostumado a calcular. Então, escritos nesse formato, nós faremos algumas manipulações para poder substituir nessa equação e obter a equação padrão do sistema de segunda ordem, assim como fizemos para o sistema de primeira ordem. Então, primeiro obteremos A1 sobre A2. Para obter A1 sobre A2, basta multiplicar zeta vezes ωn. Fazendo essa multiplicação, nós devemos observar que o raiz de A0 corta com raiz de A0 aqui embaixo, né? Nós teremos raiz de A2 vezes raiz de A2, que vai me dar A2. E aqui o A1 ficará em cima, multiplicando zeta ωn por 2,
esse 2 daqui de cima some. Então, nós teremos que 2 zeta ômega n é igual a 1 sobre A2. Então, nós podemos substituir A1 sobre A2 aqui. Pegando A0 sobre A2, então, para poder verificar qual que é o parâmetro que modela essa relação, A0 sobre A2, nós pegaremos o ômega n e elevaremos ao quadrado, obtendo assim de forma muito direta A0 sobre A2. Então, observem que A0 sobre A2 é igual a ômega n ao quadrado. E quem é B0 sobre A2? Bom, se pegarmos B0 sobre A2, basta fazermos K vezes ômega n ao quadrado. Quem que é K? B0 sobre A0. E quem que é ômega n ao quadrado? A0 sobre A2. Com isso, eu cancelo A0 com A0, eu terei B0 sobre A2. Com isso, aqui no meu numerador vai aparecer K ômega n ao quadrado. Então, guardem essa equação, ela será importantíssima, que é a nossa equação padrão de segunda ordem. K ômega n ao quadrado dividido por S ao quadrado mais 2 zeta ômega n vezes S mais ômega n ao quadrado. Sabemos que os polos da função de transferência é que regem a dinâmica desse sistema. Então, pegaremos a equação característica da função de transferência de segunda ordem, que é o polinômio do denominador, igualaremos a zero e faremos o cálculo das raízes. Bom, considerando A igual a 1, B igual a 2 zeta ômega n e C igual a ômega n ao quadrado, aplicando a fórmula de Bhaskara, chegaremos ao seguinte resultado. Os dois polos do meu sistema eles serão igual a menos zeta ômega n mais ou menos ômega n raiz de zeta ao quadrado menos 1. Para simplificar ainda mais a notação e a análise, nós faremos mais duas definições. Para fazer essas definições, nós multiplicaremos por menos 1 vezes menos 1 dentro da raiz da função do denominador da função de transferência. Então, nós teremos aqui embaixo 1 menos zeta ao quadrado. O raiz de menos 1 sai para fora. Então, as raízes do meu sistema elas serão iguais a menos zeta ômega n mais ou menos j ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado, em que zeta ômega n é conhecido como fator de amortecimento ou atenuação do sistema, e ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado será a frequência natural amortecida do meu sistema. Essa notação simplifica muito a análise que faremos a seguir, pois nós analisaremos o valor do coeficiente de amortecimento para poder verificar qual que é o comportamento desse sistema de segunda ordem. Como vocês verão, um sistema de segunda ordem ele possui, né, comportamentos dinâmicos muito mais ricos do que um sistema de primeira ordem. O primeiro caso que consideraremos de comportamento dinâmico do sistema de segunda ordem é o caso de um sistema subamortecido, em que o coeficiente de amortecimento do processo ele varia entre 0 e 1. Quando acontece essa situação, nós temos que o sistema ele terá duas raízes complexas conjugadas, conforme mostrado aqui no plano S, e a resposta do meu sistema ela terá um comportamento oscilatório, né? E esse comportamento oscilatório ele será atenuado, né, pela parcela relacionada à exponencial de menos zeta ômega n.
Então, a oscilação que aparece aqui nesse gráfico, ela é dada por ômega-n raiz de 1 menos zeta ao quadrado, ou seja, a frequência natural amortecida, né? Observem que não é a frequência natural, é a frequência natural amortecida pelo fator raiz de 1 menos zeta ao quadrado, que me dá essa oscilação. E zeta ômega n será, né, o fator de amortecimento que me dará como essa senoide aqui ela vai ser atenuada até entrar em regime permanente. Lembrando que aqui nós estamos fazendo análise para um sistema sujeito a uma entrada em degrau unitário, considerando o sistema com ganho unitário. O segundo comportamento que nós devemos analisar é o comportamento para quando zeta é igual a 1. Quando isso acontece, o meu sistema ele possuirá duas raízes reais e iguais, conforme mostrado aqui no gráfico, no plano S. E o comportamento desse sistema ele será conforme mostrado aqui no gráfico à direita. Observem que esse comportamento se assemelha muito com o de um sistema de primeira ordem, contudo, né, ele possui aqui uma barriguinha, algo que não se percebe em sistemas de primeira ordem. Então, esse é o tipo de resposta que aparece para o caso de sistemas criticamente amortecidos, para quando zeta é igual a 1. Quando o sistema ele possui zeta maior do que 1, nós chamamos esse sistema de um sistema superamortecido. E aí nós teremos duas raízes reais e distintas. E quanto maior o valor de zero, mais esses polos aqui se afastam um do outro. Aqui, para esse caso específico, S1 se aproxima de J ômega n e S2 aproxima-se de menos infinito. Então, o comportamento aqui ele vai parecer mais com o de sistema de primeira ordem, mas ainda assim ele terá uma mudança de sinal aqui que se percebe no início da resposta. Então, esse aqui é o gráfico da resposta, que também se assemelha muito a um sistema de primeira ordem, mas ainda se trata de um sistema de segunda ordem com duas raízes reais e distintas para zeta maior do que 1, sistema superamortecido. Aqui nós temos o caso sem amortecimento algum, ou seja, o zeta é igual a zero. Então, o sistema ele possuirá duas raízes complexas conjugadas, ele não terá parcela real, então ele não terá atenuação, ele oscilará indefinidamente, né, sem amortecimento. Então, aqui ao lado esquerdo nós temos a localização dos polos desse sistema e à direita aqui o registro temporal da resposta desse sistema. Após analisarmos as respostas temporais de forma qualitativa, agora nós mostraremos quais são as respostas temporais de forma quantitativa, ou seja, qual equação temporal representa aquele comportamento. Então, para o caso de sistemas subamortecidos, nós teremos zeta entre 0 e 1, conforme nós já mostramos. Nesse caso, o sistema ele terá duas raízes complexas e distintas, com parte real e parte imaginária. Fazendo algumas manipulações matemáticas nessa equação e aplicando a transformada inversa de Laplace, nós teremos que a resposta temporal será dada por 1 menos. Aqui nós temos um componente exponencial que multiplica um componente senoidal. Observem que o amortecimento dessa senoide, que possui frequência amortecida ômega-d, ele é atenuado pelo fator de amortecimento
que é dado por zeta ômega n, que é o coeficiente de amortecimento vezes a frequência natural do sistema. Se pegarmos essa equação e simularmos ela no MATLAB, nós verificaremos que ao aumentar o zeta, nós teremos que o sistema ele sairá de zeta igual a zero, em que ele oscila indefinidamente. Aumentando o valor de zeta, ele começará a se atenuar, né? E terá um comportamento aqui criticamente amortecido para quando zeta for 1. A partir de zeta igual a 1, por exemplo, para zeta igual a 2, o sistema cada vez mais se aproximará do comportamento de um sistema de primeira ordem. Nesse caso, o sistema a gente diz que ele é superamortecido. Então, ele sai de um sistema sem amortecimento para um sistema subamortecido ou sobreamortecido. Depois passamos para o comportamento criticamente amortecido e, por fim, o comportamento superamortecido. Para zeta igual a 1, nós teremos dois polos reais iguais. Então, verifica-se que eu tenho um polo de multiplicidade igual a 2, fazendo algumas manipulações matemáticas para o caso, né, de um sistema que possui polos reais iguais de multiplicidade igual a 2, e aplicando a transformada de Laplace inversa, nós obteremos que a resposta temporal do meu sistema ela será dada por menos ômega n vezes t é elevado a menos ômega nt, menos e elevado a menos ômega nt, mais 1. Fazendo algumas manipulações, nós podemos escrever da seguinte forma, em que aqui, né, nós observamos que se não tivesse essa parcela aqui, né, e aqui eu tivesse a informação de tal, isso aqui estaria muito próximo da resposta de um sistema de primeira ordem. Mas esse não é o caso. Para o caso de zeta maior do que 1, eu tenho duas raízes reais e distintas, né? Fazendo as manipulações matemáticas e aplicando transformada inversa de Laplace, nós teremos que a resposta temporal ela será 1 mais ômega n dividido por 2 vezes raiz de zeta ao quadrado menos 1 é elevado ao primeiro polo vezes t, dividido pelo valor do primeiro polo, menos é elevado a menos S2t, dividido pelo segundo polo. Se o sistema ele tiver um valor de zeta muito maior do que 1, observem que a resposta ela fica muito próxima à resposta de um sistema de primeira ordem, em que a minha resposta temporal, ao fazer algumas manipulações, para uma entrada ao degrau, será 1 menos e elevado a menos S2 vezes t, em que S2 é o polo dominante da resposta. E quem que é o polo dominante? O polo dominante é o polo que está mais próximo do eixo J-ômega, ou seja, é o polo que influencia mais na resposta do meu sistema. Aqui nós temos um exemplo de 4 comportamentos distintos de sistemas de segunda ordem, conforme nós acabamos de estudar, relacionando a posição dos polos com a resposta temporal. Observem que em todos esses 3 sistemas, se igualarmos a função de transferência dele a uma equação, a equação padrão de segunda ordem, nós observaremos que a frequência natural desse sistema ela é idêntica para todos os casos. O que altera é o coeficiente de amortecimento. Então, nós sabemos que quando o sistema possui um comportamento como mostrado no primeiro diagrama de blocos, que tem duas raízes reais distintas, o sistema ele terá um comportamento de um sistema
superamortecido, né? Então, observem aqui que o polo mais próximo do eixo J ômega, que é o menos 1,146, ele possui um coeficiente aqui do resíduo maior do que o coeficiente do resíduo do outro polo, mostrando para nós que realmente ele influencia mais na resposta do que o outro polo. Para o segundo caso, observem a localização dos polos da parte real e imaginária. Aqui eu tenho um sistema subamortecido. Então, a resposta temporal do meu sistema, ela tem a parcela real dela está relacionado com a posição do real, da parte real dos polos complexos conjugados, e a parte senoidal está relacionada com a parte imaginária, aqui no caso raiz de 8. E temos o comportamento do meu sistema, né? A resposta temporal desse sistema. Para o caso em que eu não tenho amortecimento algum, então eu não tenho a parcela exponencial, então eu terei 1 menos o cosseno, né, da frequência de oscilação desse sistema, que oscila indefinidamente. E, por fim, nós temos um sistema que é criticamente amortecido, em que eu tenho dois polos reais iguais, e aqui eu tenho a resposta típica desse tipo de sistema. Então, agora nós conseguimos relacionar a equação padrão de segunda ordem, a localização dos polos, o tipo da resposta qualitativa e quantitativa para cada um dos comportamentos de um sistema de segunda ordem. A fim de exemplificar, né, a facilidade que nós obtivemos agora ao poder analisar a resposta do sistema por meio ou da sua função de transferência ou da sua resposta temporal, considere esses três sistemas e eu desejo classificar, né, considerando que o ganho é unitário, qual tipo de resposta é esperado para cada um desses sistemas. Bom, se pegarmos aqui a equação padrão de segunda ordem, nós teremos que 2 ômega n será igual a 8 em todos os casos. Então, o meu zeta ele será 8 dividido por 2 ômega n. E quem é ômega n? Ômega n será raiz de 12 para o primeiro caso, raiz de 16 no segundo caso e raiz de 20 no terceiro caso. Observem que no primeiro caso eu terei, né, zeta igual a 8 sobre 2 ômega n. Então, eu terei 8 dividido por 2 vezes raiz de 12. Esse valor vai me dar um zeta maior do que 1. Então, esse sistema aqui, ele é um sistema superamortecido. No segundo caso, como eu tenho zeta igual a 8 dividido por 2 vezes ômega n, lembrando que ômega n é raiz de 16, então eu terei aqui meu sistema com zeta igual a 1. Então, meu sistema ele será o quê? Criticamente amortecido. E o último caso, eu tenho, né, que o meu zeta ele vai ser igual a 8 dividido por 2 vezes raiz de 20, que vai me dar um zeta menor do que 1. Ou seja, o meu sistema ele é subamortecido. Então, concluímos essa primeira aula. Na próxima aula, daremos continuidade a esse conteúdo.